Hoje eu trago uma sugestão para reutilizar shorts super cintura baixa, jeans, que eu tenho certeza que você tem aí parado, para transformar em quê? Em uma carteira. E essa carteira você ainda pode fazer para presentear alguém agora nessa época de final de ano, fazer para vender também, ou para você também, é claro, né? Você merece um presentinho também. Espero que vocês gostem dessa ideia. Se vocês gostarem, clique em gostei, se inscreva aqui no canal e deixe também um comentário para eu saber o que vocês acharam. E compartilhe esse vídeo, pessoal, com mais pessoas que vão gostar dessa ideia. Então, bora assistir a aula para poder aprender. Para fazer a carteira, eu vou usar um short de cintura baixa. Na verdade, era uma calça que eu cortei as pernas para reutilizar. Na parte das costas, nessa parte do bolso, você vai cortar uma medida de 16 de largura por 12 centímetros de altura. Vai ser a frente e as costas da carteira. Nessa parte de baixo, eu tirei essa sobrinha do bolso e na parte de cima não tira, porque vai ser o porta-cartão da carteira. Para fazer o forro, eu vou cortar a mesma medida. Se vocês preferirem, podem usar um tecido mais fininho, como um tricoline, um cetim. Nessa parte da frente dos shorts, eu vou descosturar essa parte do cós e vou cortar a mesma medida de 16 por 12 centímetros para fazer o porta-moeda. Bem nessa parte que está o zíper, você vai reutilizar o zíper para fazer o porta-moedas. Pode ser que fique um pouco torto aí nesse final da parte do zíper, então você vai jogar assim para o lado e vai posicionar um dos tecidos que você cortou, a frente ou as costas da carteira, para cortar esse excesso que vai ficar, porque vai ficar um pouquinho torto. Para fazer a tampa da carteira, você vai cortar duas medidas de 14 por 12 centímetros. Nessa parte da tampa, você vai juntar jeans com jeans e fazer uma costura na lateral, embaixo e na outra lateral. Na parte de cima, você vai deixar aberto para desvirar. Faz uma costura de meio centímetro. Eu usei o calcador da máquina como referência. O calcador também é chamado de sapatilha. Você usa na metade, assim, bota no meio do calcador, porque a referência é mais ou menos de meio centímetro de costura. Para ficar com um acabamento melhorzinho na ponta, eu vou fazer um arredondado. Pode usar uma moeda, um copo. Eu usei o cone de linha, fiz dos dois lados. E passo uma costura nessa marcação e corto o excesso. Desvira. Você pode passar ou também martelar para deixar tudo certinho no lugar. E bem nessa pontinha, você vai passar uma costura de meio centímetro, bem nessa ponta, para fazer um acabamento. Para fechar a bolsa, eu vou usar um botão de imã. Você vai dobrar no meio dessa tampa e marcar o meio bem na pontinha, deixar uma margem de 1 centímetro. E a partir dessa marcação que você vai colocar o botão. Você vai colocar esse que tem a pontinha para fora. Vai pegar essas duas pontas e vai posicionar aí mais ou menos no meio na marcação, vai marcar e vai cortar com alguma coisa, pode ser dando um pique com a tesoura. Eu vou usar o descosturador e vou colocar essas duas pontinhas para dentro. Na parte de dentro, você vai colocar essa chapinha que vem no botão e vai amassar com uma tesoura para fora, para fixar o botão no lugar. Fica assim. Para fazer um detalhe na carteira, eu cortei essa parte do cós para posicionar aí mais ou menos no meio, para ficar como se fosse um detalhe no fechamento. Eu cortei até sobrando na parte de cima. Antes de costurar, é bom você dar uma martelada para amaciar o tecido, para ficar mais fácil na hora de costurar. Aí você vai costurar por cima da marcação que tinha da costura do cós. Eu costurei com uma agulha própria para jeans de número 18, então facilita na hora de costurar. Cortei esse excesso. Na parte que vai ser as costas da carteira, você vai posicionar a parte do zíper, que vai ser o porta-moeda. Vou pegar essa ponta, vou dar uma dobra mais ou menos de 1 centímetro. Depois mais uma dobra de 1 centímetro. Posicionar bem nessa ponta. Você vai passar uma costura reta em cima, nessa dobra, bem na pontinha. E na lateral, embaixo e na outra lateral, passa uma costura em zigue-zague.
Você vai marcar o meio e vai pegar a tampa do porta-moedas também no meio e você vai costurar só para fixar com uma costura em zigue-zague. Para facilitar na hora de costurar, você vai martelar todas essas partes mais grossas do jeans, ó, nessa parte aí também do zíper, bem na pontinha. Não vai martelar em cima do zíper, não. Do outro lado aí também que tem essa costura grossa. Aí você vai juntar essa parte que tem esse bolso junto com essa parte do porta-moedas. Aí você coloca para dentro a tampa da carteira e vai costurar na lateral, embaixo e na outra lateral com uma costura reta de meio centímetro. Para fazer a costura de meio centímetro, usa de referência o calcador, passa a costura na lateral, fecha o fundo e a outra lateral. Se for atrapalhar a tampa, você pode jogar para fora, porque de repente pode atrapalhar e você acabar costurando a tampa junto. O forro da carteira eu vou costurar essa parte que tem um bolso também com esse outro lado que tá sem bolso, costurar só nas laterais uma costura de meio centímetro. Então vai ficar em cima e embaixo aberto. Você vai pegar a carteira, vai jogar a tampa para dentro e vai pegar essa parte que vai ser o forro. Você vai olhar a direção que tá o bolso do forro com o bolso da carteira. Só que eu não vou colocar bolso com bolso do mesmo lado, não. Vou inverter. A abertura do bolso tem que ficar para cima os dois, se encontrando para cima. Então você vai juntar aí lateral com lateral, ó, costura com costura e vai costurar em toda essa volta, colocando alfinete em toda a volta para facilitar e para vocês verem como é que vai ficar. Então, passa uma costura em toda essa volta com uma margem de meio centímetro. Depois que costurar, você vai pegar nessa abertura e vai desvirar. Nessa ponta que ficou aberta, você vai jogar meio centímetro mais ou menos para dentro, mais 1 centímetro também dá certo, se você jogar 1 centímetro para dentro. Dos dois lados, vai passar uma costura bem nessa pontinha para fechar e nessas duas pontas você pode usar o martelo para amaciar. Então você vai pegar a parte de fora da bolsa, vai jogar assim para fora e vai jogar o forro para dentro. Aí você vai acertando tudo no lugar, pode usar uma tesoura, alguma coisa com ponta para você colocar tudo no lugar certinho. Usar um martelo também, porque o martelo ajuda a deixar tudo mais macio. E para finalizar, você vai colocar o botão. Você pode pegar uma lapiseira ou uma caneta e posicionar aí para ver a direção do botão, porque você tem que colocar o botão de uma forma pensando que sua carteira um dia vai ficar cheia. Então você bota alguma coisa aí só para ter uma noção para posicionar o botão no lugar certo. Então você vai marcar o local para colocar o botão, vai pegar a outra parte do botão, você vai usar o descosturador, o estilete, a tesoura, vai dar um pique só para poder fazer a abertura, vai posicionar essas duas pontinhas do botão e do outro lado você vai colocar a chapinha que vem e amassar essas duas pontas com a ajuda da tesoura ou um alicate que você tiver em casa. A carteira ficou assim. Nesse bolso dá para guardar cartão. E nessa parte de dentro, a divisória do bolso, você pode guardar dinheiro. E a largura da carteira dá para guardar identidade. Do outro lado, você pode guardar moedas. Essa outra carteira com a lavagem clara foi a primeira que eu fiz, ela é um pouquinho menor. Ela também tem essa parte para guardar cartão. O forro eu fiz com tricoline e na parte de trás eu usei um zíper reutilizado de uma calça. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários, deixe seu gostei, se inscreva aqui no canal. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!